aqui no meio de amigos, família, né? Porque eu tenho esse ministério, na verdade, como a minha família. Por mais que nós não fazemos parte, né, do meio eclesiástico da igreja, mas o pastor Francisco sabe o quanto eu tenho um carinho muito grande pela família do Senhor. E para quem não sabe, eu sou, ele não falou, mas eu me considero parte da família pessoal dele como filho. Para quem não sabe, há muitos anos atrás, está aqui o Renato. Eu não sei se o Paulo também é dessa época, não lembro. É dessa época, não tinha. Eu era bem novinho e eu morei aqui muitos anos atrás com a minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos, e a gente se mudou, foi para Senador Camará. Mas eu sempre estava aqui. O pastor Francisco abriu a porta da sua casa e sempre me recebia. Vi a Eudina crescer, vi o Samuel, Sabrina. Eu lembro que quando eu dormia na cozinha barra-sala, né, pastor, na rede, aí veio de manhã no domingo, antes de ir para a escola dominical, o Samuel era um despertador que era todo de fraldinha, pequenininho, ia lá me acordar. Hoje está maior do que a gente, né, pastor? Está grandão já. E eu fico muito feliz de ver a Eudina, ver o Samuel, ver a Sabrina, ver os demais jovens aqui, todos sendo usados por Deus. Continue assim, continue colocando sempre Deus como prioridade na vida de vocês. Porque eu tive exemplo de homem de Deus como o pastor Francisco, como o Renato, também outros irmãos que passaram, que alguns infelizmente não estão na presença de Deus hoje, mas que se eu estou aqui primeiramente por Deus, mas porque eu tive referência de homens de Deus que me ajudaram a ter a minha vida firmada na palavra de Deus, amém? A missionária Ramundinha também sempre me tratou com muito carinho, sempre, até hoje, né? Saudade daquele baião de Dora lá, maravilhoso. Mas Deus é fiel, amém? Vamos estar abrindo nossa Bíblia aqui. O livro de Neemias, capítulo 6. Já foi anunciado, mas está comigo a minha esposa também. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Livro de Neemias, capítulo de número 6. Vamos estar lendo o versículo de número 9. Glória a Deus. Quem mudou, diga amém. Neemias capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Queridos, olha só, antes de nós entrarmos propriamente no texto da festividade, nós precisamos fazer uma retrospectiva do que estava acontecendo no cenário do reino de Judá. Nós precisamos entender que quando o terceiro rei de Israel, as 12 tribos de Israel, chamado Salomão, morre, o seu filho, chamado Roboão, se assenta no trono de Israel. O texto sagrado vai dizer que este homem, ele tem um exemplo dentro da sua casa de um avô chamado Davi e um pai chamado Salomão, que teve os seus pecados, teve os seus deslizes, mas foram homens exemplares de como dar continuidade em um ministério próspero diante da vontade de Deus. Antes de Salomão morrer, ele vai chegar para o seu filho Roboão e dizer para ele: não cometa os mesmos erros que eu fiz. Porque no livro de Eclesiastes nós vamos ler já Salomão na sua velhice, e ali nós vamos ler ele anunciando para os jovens, para aqueles que ainda não tinham seus cabelos brancos, que ainda tinham suas forças ainda vitais, dizendo para ele: olha, não se afaste do teu Criador no dia da tua mocidade, porque quando chegar os dias maus, você não vai esquecer do Senhor teu Deus. Agora Salomão
está influenciado pelas más conversações das amizades que ele já havia se cercado. Então Salomão olha para o seu filho e diz para ele: filho, antes que os meus olhos se fechem, não desvie da vontade de Deus, porque o sucesso do ministério, o sucesso do reinado de alguém está em colocar Deus como prioridade na sua vida. Salomão, ele morre. Sabe o que é que acontece com o seu filho? O texto sagrado vai dizer que o seu filho Roboão ignora tudo que o seu pai lhe orientou a seguir. Sabe o que é que Roboão vai fazer? Ele chega para os anciões e ouve o conselho dos anciões. Porque quando Salomão constrói o templo de Israel, quem pagou toda aquela riqueza que o templo foi o povo. O povo que teve que pagar através de altos impostos. Então o povo estava pagando grandes tributos. Aí o povo olhou e disse assim: ó, já que Salomão agora morreu, vamos clamar ao novo rei para que diminua o peso da mão dos impostos, porque está difícil viver aqui. Aí os anciões olham para Roboão e dizem: olha, não faça conforme o teu pai fez, que cobrou grandes impostos do povo. Maneira um pouco o peso da mão. Só que ele não se agrada nesse conselho. O que é que ele faz? Corre para os seus amigos, corre para as suas amizades. E os seus amigos, ouvindo o que os anciões haviam dito para Roboão, diz para ele que nada, esses velhos não estão com absolutamente nada. Fala o seguinte, Roboão: se o teu pai teve uma mão pesada como uma pedra, a tua mão será pesada como uma rocha. Pesa muito mais sobre o povo, porque esse povo aí não sabe honrar o seu rei. Então o que é que Roboão faz? Roboão ouve o conselho dos novos, dos seus amigos, e ignora os conselhos dos anciões. Coloca tributo sobre o povo. O povo não aguenta. O que o povo faz? Se divide. As 12 tribos se dividem agora entre rei do norte e rei do sul. Do reino norte vai agora 10 tribos das 12 e fica conhecido como a capital em Samaria. O reino do sul ficou agora conhecido como Judá, aonde habitou as 2 tribos de Israel, que era Judá e Benjamim, aonde ficou localizado o templo de Israel, aonde todos os reis que vieram daquela linhagem eram da descendência de Davi. No reino do norte, lá em Samaria, para onde as 10 tribos foram, o que aconteceu? O novo rei se levanta, uma nova dinastia real se levanta. E quem é que Deus permite que se assente naquela nova dinastia que havia sido construída? Um homem por nome Jeroboão. Olha só o que acontece. Deus chega para este homem chamado Jeroboão e diz para ele: olha, o povo se dividiu, mas eu quero fazer uma aliança com você. Se você me obedecer, se você fizer a minha vontade, se você não fugir dos meus preceitos, eu vou abençoar o teu reinado. Porque o medo que Jeroboão tinha era de que o reino de Judá, que ainda estava nas mãos de Roboão, se levantasse contra ele e tentasse o destruir. Mas Deus tenta firmar uma aliança com aquele homem. Mas olha o que acontece. O texto vai dizer que este homem tinha de Deus a convicção de que Deus seria com ele se ele honrasse e obedecesse a Deus. Só que este homem percebe que todo ano Israel, o reino de Samaria, que continuava sendo Israel, só havia se dividido por forma política, mas ainda era Israel. O que acontece? Todo ano havia as festas anuais que eram realizadas dentro de Jerusalém. Todo o povo saía de Samaria, as 10 tribos, e partia lá para Judá, lá em Jerusalém, lá onde estava o templo, lá onde estavam as 2 tribos. Então o rei de Samaria, que era Jeroboão, com medo de quando chegasse lá em Jerusalém, o rei Roboão tentasse fazer a cabeça do povo novamente para voltar, para se unir e talvez ele ser morto, o que ele faz? Ele ignora a aliança que Deus tenta fazer com ele.
Sabe o que ele faz? Ele coloca dentro de Israel o mesmo pecado que o povo aplicou lá no deserto, colocando 2 cordeiros dentro de Israel e obrigando o povo a adorar, a praticar a idolatria dentro de Israel. Sabe o que acontece? A aliança que Deus tem que confirmar com Jeroboão é quebrada, e todos os 19 reis que vieram do reino do norte de Samaria, nenhum andou com Deus, todos fizeram o que era mal diante do Senhor. Nós conhecemos homens como Acabe, que fizeram tudo que era desagradável a Deus. Deus levanta Elias dentro do reino de Samaria, Deus levanta Eliseu dentro do reino de Samaria. Homens de Deus são levantados, anunciando que se eles não se arrependessem, Deus permitiria que o juízo viesse e os seus inimigos viessem a colocar eles como escravos. Eles ignoraram a orientação de Deus. E o que é que acontece com o reino de Samaria, aonde estava 10 tribos? Caíram na mão dos assírios. Em Judá, eles estão vendo que o reino do norte caiu. Aí Deus levanta Jeremias e diz para eles: Deus está dando a vocês oportunidade de arrependimento. Se vocês não se arrependerem, o mesmo que aconteceu com o reino do norte acontecerá também no reino do sul. Porque eles julgavam que por causa que o templo, pastor Francisco, era dentro do reino do sul, eles imaginavam que conosco não vai acontecer nada. Só que eles não entendiam que a presença de Deus não se limita à parede. A presença de Deus está aonde Ele é bem recebido, aonde está com o coração sedento por Ele. O templo estava lá cheio de ouro, cheio de riqueza, cheio de brilho, mas se a presença de Deus não for honrada como deve ser, vai ficar o ouro, vai ficar a joia, vai ficar o diamante, mas Deus vai sair. É por isso que tem muitas igrejas, muitas pessoas fracassando por aí, porque ele acha, porque eu canto, porque eu prego, porque eu faço e aconteço. Tu pode estar brilhando como você quiser, mas a estrela só brilha enquanto o sol não aparece. O sol da justiça é o Senhor dos exércitos, é Ele que tem que aparecer nesse lugar. Aí, olha o que acontece. O reino de Judá, alguns reis foram bons, como Davi, Salomão, como Josafá, como Ezequias. Mas teve reis ruins que cometeram o mesmo pecado que o rei de Samaria estava cometendo, como Acais, que era pai de Ezequias. Acais, ele fecha os portões do templo, proíbe os sacerdotes de ofertarem, de sacrificarem. Quando ele morre, seu filho Ezequias vem, quebra a corrente, faz o povo novamente cultuar a Deus. Mas quando ele morre, vem o seu filho, o pior rei que Judá teve, chamado Manassés. Colocou a idolatria novamente a Baal dentro de Judá. Sacrificava os seus filhos aos deuses por nome Moloque. E Deus dizendo: se continuar da maneira que está, eu vou tirar as minhas mãos e vocês vão estar com a sua própria conta. Aleluia. Aí Manassés morre, vem o seu filho chamado Boaz, comete o mesmo os pecados do seu pai. Eu imagino que quando Deus está prestes a pesar a mão, aí vem o filho de Boaz chamado Josias, que faz aliança novamente com Deus, limpa novamente a sujeira. Aí Deus disse: estou só segurando, Deus só está avisando. Deus só está avisando. Tem gente que está ouvindo Deus falar, mas está ignorando o que Deus está orientando. Mas Deus só está dando chance
70 anos que o reino do norte havia caído. Os assírios haviam totalmente dispersado todas as 10 tribos, tanto é que até hoje não se sabe dizer onde foi parar essas 10 tribos. Nós só vamos encontrar essas tribos novamente reunidas, 12, só no livro de Apocalipse. Mas Judá, Deus está dizendo: se arrependam, se convertam, façam aliança. Nós vamos ler também no livro de Lamentações o próprio Jeremias vendo a calamidade do povo de Israel. Mas o povo não estava dando crédito, até que Deus disse: acabou o tempo da graça. Estou tirando a minha mão. E o texto sagrado diz que a Babilônia cerca Judá. E eles estavam tão com seus olhos tampados. Porque tem gente que está tão cego espiritualmente que ele não consegue perceber o perigo que está cercando ele. Ele acha que está tudo bem, ele acha que está tudo certo, ele acha que porque está tudo bem, a oportunidade está vindo, o convite está vindo, as coisas estão acontecendo, está tudo bem. Mas Deus está dizendo: toma cuidado, fecha as brechas, fecha, porque o perigo está batendo a porta. Quando for perceber, já é tarde demais. As maiores potências que havia naquela época era o rei da Síria, era o reino da Babilônia e era o reino do Egito. Israel, Judá, que é o único que sobrou aqui, já estava muito tempo longe da vontade de Deus. Mas achavam: não, o tempo está aqui, está tudo bem. Você acha que está tudo bem. O que acontece? A Babilônia invade Israel, deporta várias pessoas para dentro das suas províncias. Quem tentou fugir foi morto. Quem tinha alguma utilidade, ou seja, se era príncipe, se era da nobreza, foi levado para trabalhar dentro do palácio. Quem não servia para nada, desculpe aqui, quem era deficiente, quem não tinha nenhuma qualificação, era morto, era deixado à sua própria sorte. Imagine que um pai tendo que ver a sua filha arrastada pelo cabelo, sendo violentada, sendo morta. E Jeremias via tudo isso, mas o povo não dava crédito. Deus está avisando, mas o povo não está dando ouvido. É quando Noé avisava para o povo: arrependa-se, porque está vindo um grande dilúvio, e o povo não estava nem aí. É o que está acontecendo nos nossos dias. Deus está levantando os seus servos para falar: arrependam-se, larga a vida do pecado, larga a vida do erro. Aí o povo diz: não está com nada não. Mas Deus está dando chance para se arrepender. Quando nós chegamos no texto que nós lemos, querido, eu sei que a hora não aguarda, do livro de Neemias. Neemias, ele nasce dentro do cativeiro babilônico. Neemias não viu o templo. Quando ele nasceu, a sua família já estava lá dentro do cativeiro. Mas o texto vai dizer que Neemias, ele tem uma posição dentro do reino de Artaxerxes de privilégios. Ele é o copeiro do rei. Não era só o camarada que comia para ver se estava vendo nada. Ele tinha uma grande tarefa que era de confiança no rei. Ele ouvia os conselhos do rei, porque se tem alguém que o rei poderia confiar, é alguém que come e bebe para que o rei não seja morto. O capítulo 1 e o primeiro versículo vai nos dizer que, olha o que diz o texto: a palavra de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu. Mês de Quisleu é entre novembro e dezembro, lá em Israel. O que acontece nessa data? Neemias, ele chega, uma
caravana vindo de Jerusalém, porque como eu disse para você, nem todos foram levados do cativeiro para dentro da Babilônia. Continuou alguns judeus lá em Jerusalém entregue a pouca sorte. E o que acontecia com esses que ficaram para trás? Eles, para sobreviver, eles faziam aliança com outros povos estranhos. É daí que surgiu o chamado samaritano, que é a mistura de judeu com outros povos. É isso. Por isso que os judeus tinham rixa contra os samaritanos, porque eles eram misturados. Tanto é que quando a caravana chega de Jerusalém, quem é que está no meio dessa caravana fazendo a escolta? Um irmão de Neemias. E ele pergunta para este irmão: como é que estão os nossos conterrâneos? Como é que estão os nossos irmãos? Neemias nunca tinha ido em Jerusalém, mas ele tinha no seu coração o desejo de saber como é que estavam os seus irmãos, mesmo sem ele nunca ter ido lá. Ele olha e diz: conta, Nani, que era o seu irmão, conta como é que estão os nossos irmãos que foram deixados para trás. E a Nani diz: olha, Neemias, a situação deles é nada agradável, é precária, é pessoas doentes, é pessoas a toda miséria, calamidade está acontecendo naquele lugar. Sabe o que Neemias faz? Ele recebe para ele aqui um camarada que estava dentro do palácio, não tinha que se preocupar com absolutamente nada, estava bem financeiramente. Ele quer saber, estou nem ali. Mas ele não sabe o que ele vai fazer. Ele vai jejuar e ele vai orar a Deus. E só vamos ver a aparição de Neemias novamente no capítulo de número 2, aonde vai falar o mês de Nissan, que ele vai aparecer, que é entre março e abril. Olha quanto tempo ele recebeu a notícia, de novembro para dezembro, e agora ele aparece de março para abril. Quando ele aparece em cena, é para servir o rei. Quem é que observa que Neemias está diferente? Os camaradas trabalhavam com Neemias, os amigos de Neemias, ninguém percebe. Quem vai perceber que Neemias está diferente, pastor Francisco? O próprio rei. Porque uma coisa que eu aprendo: Deus não precisa mostrar para ninguém a sua vida, Ele só vai mostrar para quem realmente importa. Não precisa ficar vendo show, cara de chorinho, cara de que está sofrendo, cara de que está precisando. Quem Deus vai fazer para te ajudar e para te socorrer, Ele vai mostrar no tempo que Ele determinou. O rei percebe que Neemias não está com a cara bem, não é mais, porque provavelmente Neemias era um camarada bem animado, passava virtude de alegria. E ele percebe que Neemias não está bem, o seu semblante é de alguém que está caído, e não era doença, porque o rei vai dizer: a tua aparência não é de quem está doente, a tua aparência é de quem está triste, quem está cabisbaixo, quem está sofrendo na alma. E o rei olha para ele e diz: o que é que está acontecendo contigo, Neemias? Meu Deus! Neemias diz: ah, Senhor, desculpe vir na tua presença dessa maneira. Ele estava jejuando, estava orando a Deus por orientação, mas ele estava recebendo dentro de si o mesmo sofrimento. Vamos pedir assim: Senhor, eu assumo tudo que meus irmãos fizeram, meu pecado também. Eu pequei contra ti, eu quebrei os meus princípios. Não era porque ele estava no palácio que ele tirava a culpa, porque tem muita gente que é assim: perdão o pecado do fulano, mas ele também não quer declarar para Deus o seu pecado, o seu erro. Mas ele diz: não, eles não pecaram, não, nós pecamos todos, nós quebramos os teus princípios, nós quebramos a tua aliança, nós nos afastamos de ti. Ele chama a responsabilidade para dentro dele. Porque Deus não quer nenhum posudo estrelado. Deus quer homens e mulheres que sim
sinta a dor do seu irmão, como se fosse ele mesmo sentindo. Aí ele declara para o rei: Senhor, sabe o que está acontecendo? Eu recebi a notícia alguns meses atrás de que a cidade dos meus pais, onde meus pais estão sepultados, lá minha terra, está completamente destruída. Os portões foram quebrados, os muros estão quebrados. Por quê? Olha o que acontece. Quando a Babilônia cai perante os medos persas, quem lembra aqui no livro de Daniel, quando Belsazar, ele pega aquilo que era santo de Deus e faz uma festa profana e usa os utensílios que era da casa de Deus. E Daniel aparece, decifra o que estava escrito na parede. Depois ele anuncia para o rei. Naquela mesma noite, o exército da Pérsia já estava cercando a Babilônia. E o que acontece? Belsazar, que era o rei da Babilônia, é morto naquela mesma noite. E quem assume agora o reinado da Babilônia é o reinado dos persas. E o que acontece? O reinado dos persas tinha uma forma administrativa diferente da Babilônia. A Babilônia tirava os seus vencidos, o povo que ele vencia, das suas cidades e levava para dentro das suas províncias. Os persas não. Ele permitia que o povo voltasse para suas terras e pagasse tributo para ele. Quando os persas vencem a Babilônia, 3 grupos vão ser liberados por ele para voltar para Jerusalém. O primeiro grupo é liberado por Zorobabel, que era autorizado a ir para Israel, reconstruir o templo que foi destruído por Nabucodonosor. Só que quando ele chega lá, o que acontece? Como eu disse, havia os judeus misturados, os samaritanos misturados com outros povos, que eles chegam lá e dizem assim: oh, nós queremos ajudar a reconstruir o templo. Aí Zorobabel diz assim: não, aqui você não vai mexer nada. Quem pode só reconstruir é quem é israelita puro. Aí o que esse samaritano faz? Manda uma carta para o rei dizendo: olha, está vendo um montinho aqui, eu acho que eles vão tentar se rebeliar contra o Senhor. O que o rei faz? Manda parar a obra. A reconstrução do templo ficou parada. Neemias tem uma função que era de levantar os portões que estavam queimados, levantar os muros. Esdras também teve a sua função, que era de voltar para Israel, mas a função de Esdras era ensinar, pastor Francisco, a lei do povo novamente, porque o povo havia 70 anos que havia ficado no cativeiro. Então ele tem a função de trazer o povo novamente às leis de Deus. Aí o rei diz: conta para mim, Neemias, o que é que você quer? Diz: eu orei ao Senhor. Meu Deus. Eu orei a Deus. E eu peço ao Senhor que me autorize a voltar para Jerusalém para reedificar os portões da cidade de Deus. Aí ele diz: o que é que tu vai precisar? O que é que tu vai precisar? Ele diz: olha, eu preciso de cartas, porque por onde eu vou passar várias províncias, em cada província há um líder ali, há um governador. Então, para mim não ter problema, eu preciso que o Senhor me dê cartas suficientes para ter livre acesso para passar por ele. E também eu quero também uma permissão para pegar a quantidade de madeira que eu quiser. O rei diz: vá lá com o responsável chamado Asaf, pega a madeira que você quiser. Neemias sai dali diante do rei Artaxerxes com autoridade de governador de Jerusalém para reedificar a cidade de Jerusalém. Ele não sabia o que o esperava, mas o capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo 8, se você ler, vai ver que tudo que vai acontecer na vida de Neemias simplesmente era porque Deus era com ele. Nem o prego que ele haveria de pregar não era por livre e espontânea vontade. Tudo era por permissão do Eterno. Você pode cantar, pregar, fazer o que você quiser da pirueta, mas se não for na direção de Deus, isso não tem importância nenhuma. Pode abrir igreja, pode abrir o que quiser, mas
de 1.500 quilômetros entre Missão, aonde ele estava, e Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai encontrar a cidade totalmente destruída. No capítulo de número 4, nós vamos ler que Neemias, quando chega na cidade, ele chega à noite e faz uma grande ronda pela cidade, identificando onde eram os piores tipos de problema que ele haveria de lidar com a obra. Mas o pior problema de Neemias não era buscar entulho, porque o pastor Francisco está aqui e conhece muito bem de obra, sabe que mexer com entulho não é nada fácil, né? Pegar a obra já feita é muito fácil, agora mexer com entulho, trazer o povo a se animar novamente, quando o povo está totalmente destruído, moral quebrada, financeiramente falido. Quem olhava para aquele povo dizia: isso aí nunca mais vai se levantar. É o fim desse povo. Mas Neemias disse: eu vim na autoridade de Deus, e esse tudo aí vai virar uma cidade edificada pelo Todo-Poderoso. O que olho agora não dou nada, não espera o que Deus irá fazer. Olha só, ninguém havia se levantado para tentar fazer aquela obra, mas quando ouve falar que um homem está vindo lá do palácio de Artaxerxes com autoridade para edificar os portões da cidade, sabe o que acontece? Logo, capítulo 4, se levantam opositores contra ele. Ninguém vai se levantar contra quem não está dando resultado. Ninguém vai se levantar contra quem não está, pastor Francisco, fazendo uma grande obra. Neemias imaginava que o único problema seria de construção civil, mas ele não imaginava que os opositores também seriam da área física, humana, que tentariam parar ele de todas as áreas. Havia um governador naquela província chamado Sambalate. Sambalate é da linhagem dos Moabitas. Quem são os Moabitas? Vamos lá para a história. Quem já ouviu falar sobre Ló? Ló teve duas filhas. A filha mais velha de Ló se deu pinga para o seu pai, deu cachaça para o seu pai, embriagou seu pai, deitou-se com ele, teve um filho, e o seu nome, ela colocou o nome de Moabe. Daí veio os Moabitas. Depois ele vai se deparar com o segundo inimigo, Sambalate. Depois Tobias. Tobias, ele é da descendência dos Amonitas. E quem é os Amonitas? Amonitas, ele é agora da linhagem da filha caçula de Ló, que também, seguindo o exemplo da mais velha, a pinga com o pai, deita-se com ela e tem um filho. O filho, ele coloca o nome de Amon, que vem os Amonitas. Depois vem outro inimigo de Neemias chamado Gesem. Esse Gesem é chamado que ele é do povo do Oriente, ou seja, ele é da descendência dos Ismaelitas, que também era filho de Abraão. Ou seja, traduzindo tudo isso, os inimigos que vai se levantar contra Neemias era tudo parente próximo, era tudo irmão, que poderia ver aquele homem e dizer assim: ó, nós vamos te ajudar a reconstruir o que você quiser. Pelo contrário, não, vamos para ele, porque ele vai ser um perigo, vai atrapalhar aqui. Só que Neemias olha e diz assim: pode vir Amonita, pode vir Moabe, pode vir quem quiser, pode vir capeta, demônio, pombagira,
aparece porque ninguém quer ver o outro prosperar. E quando começa, sempre vai ter alguém querendo jogar água para poder apagar. Só que Neemias, ligado com Deus, porque neste momento é importante você estar ligado com Deus. Às vezes a gente não está ligado e perdemos a conexão do projeto de Deus e acabamos batendo boca, discutindo, quando na verdade nós devemos continuar na missão que Deus nos vocacionou. Se estão te atacando, se ocupe muito mais em fazer a obra de Deus. Porque quem está trabalhando não tem tempo para parar, para dar atenção para fofoca, para disse-me-disse, para mimimi, para calúnia. Não tem. Em Neemias, no capítulo 4, os seus inimigos, eles começam a disseminar ofensas, calúnia. Olha o que ele vai dizer, capítulo 4 de Neemias. Abra aí rapidinho, caminhando já para o fim. Aleluia, Pai. Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 3. Olha o que diz Neemias capítulo 4, versículo 3. Estavam com eles Tobias, o amonita, e disse: ainda edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. meu Deus. Eles começam a lançar calúnia, e vai lançando calúnia. Conforme ele vê que as palavras não vão surgir o efeito, o povo não para de fazer a obra que está fazendo. O que é que eles fazem? Que nós lemos é que assim, pode até conseguir fazer, mas quando tiver de pé os muros, uma simples raposa, e quem conhece sabe que raposa normalmente nada mais é do que pele e osso, algo simples passando vai derrubar o vento dela, derrubará essa obra, porque ela não é estruturada. Eu lembro de algo que tem muitos anos, não sei se o pastor Francisco vai lembrar disso. Glória a Deus. Quando estava construindo a igreja lá, não sei se ele vai lembrar, eu ouvi isso, que desceu alguém do monte, não sei se era uma mulher ou um homem, e disse assim: essa obra não vai sair nem da sapata, nem do chão. São aqueles que vêm dizendo que vem em nome do Senhor, mas se tu não estiver ligado, tu abre mão do que realmente é eterno para dar atenção para aquilo que é do inferno. Eles vão insultando. Aí Neemias diz: aí, estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para dar atenção para aqueles que não estão ligados. Se não está no meio de nós, não são nossos. E eles vão lançando ameaça. Quando eles veem que a ameaça não está surtindo efeito, eles começam a mandar pessoas para tentar realmente ferir. Porque o inimigo, ele é assim: essa obra não vai durar muito tempo, não. Aleluia, Pai. Sinceramente, no coração, eu imaginava que tinha 6 anos já que tinha um ministério, casa de Efraim, casa de Pelão. Eu lembro que eu entrei há pouco tempo aqui, estava ainda construindo tudo aqui, e já faz 6 anos. Deus Santo. Meu Deus. Aí os inimigos lá dizem assim: pastor Francisco, tem certeza que Deus falou para o senhor para fazer esse negócio? Deus Santo. Constrói tua garagem, faz teu compra teu carro, Deus Santo. faz outra coisa, amplia o negócio, ganha dinheiro. Quem não está na visão não entende, porque tudo que o inimigo quer que você não entenda o projeto que Deus tem na sua vida. Neemias olha e diz assim: olha, eu não quero saber das suas ofensas,
saber das suas ameaças. Mas quando começaram a fazer ataque realmente para ferir, a Neemias disse: precisamos mudar de estratégia. A obra não pode parar. Mas já que eles estão preparando o inimigo para ferir, nós vamos preparar soldado para guardar quem está trabalhando. Aleluia! Aleluia! Enquanto um trabalha, o outro está com a espada. Enquanto senta tijolo, o outro está com flecha. Enquanto está colocando a porta no lugar, o outro está de joelho dobrado. Porque aonde tem construção, tem oração, tem jejum, tem clamor, o inferno não prevalece. O inferno não acha brecha. Nessa noite, toda brecha e todo ataque está sendo quebrado. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Deus está sustentando as nossas forças. Enquanto uns estavam trabalhando, porque pensava alguém disse: Neemias, o perigo está muito grande, vamos parar a obra por um tempo. E ele disse: eu não vim aqui para dar tempo de parar a obra, não, irmão, porque o negócio é urgente. O que Deus quer fazer é urgente. Enquanto eu trabalho, você defende a minha retaguarda. Enquanto eu trabalho, você me defende. Quando você cansar, nós mudamos a posição. Mas aqui tem espaço para todo mundo trabalhar. Se tu não sabe sentar um tijolo, senta o teu joelho no chão. Guarda a retaguarda de quem está na frente. Mas eu não prego, eu não tenho oportunidade. Não se preocupa com isso, não. Clama a Deus aonde você está, porque aonde você está, você também é um soldado de Deus. E Deus está te usando para guardar as costas de quem está aqui em cima. Você também faz parte do exército de Deus. Neemias constrói, levanta a parede, coloca os portões no lugar. Os inimigos ficam doidos. Aí eles tentam outras estratégias. Uma das estratégias deles, eles vêm com uma carta na mão aberta. Já, irmão, quem é que vai receber? Quem é doido de pegar a carta já aberta, endereçada para eles? Não, esse negócio não é para você, não. Tentaram fazer ele entrar num lugar que era destinado ao sacerdote, para que o povo pegasse ele e matasse ele. Disse: não, cheio, Deus não me chamou para esse negócio aí. Tentaram colocar na cabeça dele que ele era o novo rei de Israel, de Jerusalém. Disse: não, eu não estou aqui para aparecer, eu não estou aqui para ser estrela. Pode querer me bajular, querer me elogiar, mas não estou aqui para isso. Eu estou aqui para construir esse muro. É para isso que Deus me chamou. É para colocar pedra, é para colocar sapata, é para colocar portão. Então é isso que eu vou fazer. Porque tem gente que Deus chama ele para limpar a igreja, ele acha: não, isso é muito pouco para mim. A minha vida de obreiro no ministério foi limpar banheiro, foi limpar banco. E eu louvo a Deus por isso. Hoje, creio eu que por exceção dessa igreja aqui, mas tem um obreiro que eu vejo por aí que tu estava vassourando a mão dele, não quer varrer a igreja, não. Não, quero ir lá pro púlpito, quero estar lá em cima. Neemias, eu não estou aqui para aparecer, eu não estou aqui para ser galã. Eu estou aqui para ser aquele que vai levantar muro, que vai edificar portões. É para isso que o Senhor me chamou, e glória a Deus por isso. Faça o melhor naquilo que Deus te entregou para fazer.
Quando os inimigos veem que não vai conseguir chegar no seu real objetivo, o que acontece? Eles desistem. Porque o trabalho dos opositores é sempre esse: tentar fazer você desviar do caminho e parar. Mas quando ele vê que você não dá atenção, não para, eles vão sair diante de vocês. Glória a Deus. Se não me falha a memória, em Gênesis 26, quando vai falar da seca, da crise que teve no tempo de Isaac, que os seus opositores tentaram de toda maneira encurrar os seus poços, tampavam, ele saía dali e ia para outro poço, cavava, os inimigos vinham de novo, até o ponto em que os seus inimigos não conseguiram mais impedir os poços de jorrar água. Deus, mistério, aleluia, Pai. O teu trabalho é não desistir e nem parar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Pai. Nós não podemos se entristecer porque a igreja ela é rotativa. Ou seja, talvez a mesma pessoa que vai até aqui hoje não vai estar no outro culto. Mas quem não pode mudar diante de Deus é você. Não deposite nos outros nada, nem confiança nenhuma. Deposita no teu Deus e faz para o teu Deus. Glória a Deus, aleluia. Para fechar, Neemias, no capítulo do número 6, versículo 9. Neemias está trabalhando, Deus está ajudando, Deus está dando estratégias para ele, até porque Jerusalém estava totalmente, de forma financeira, acabada, falida. E Deus dá o dom para Jeremias de um grande administrativo para lidar com aquela crise que o povo passava. Mas mesmo Deus ajudando ele, mesmo Deus dando estratégia para ele, no versículo 9, do capítulo 6, Deus olha para Jeremias. Neemias olha assim: Senhor, a pressão é tão grande. Porque uma coisa eu digo para você: você pode estar na direção de Deus, você pode ter sido escolhido por Deus, mas isso não impede os ataques ferirem a tua alma. O pedido de Neemias aqui é um pedido de socorro, porque diz: Deus, mesmo que o Senhor me levantou, mesmo que o Senhor me ungiu para essa obra aqui, se o Senhor não sustentar as minhas mãos, eu não vou aguentar essa pressão, eu não vou aguentar essa crise. O Senhor está de pé, querido, é por causa da graça. O Senhor está de pé por causa da misericórdia. Não pode pregar e glória a Deus por isso, não pode ser usado e glória a Deus por isso, mas a pressão chega, o desânimo chega, o vento sopra. Se não for Deus te sustentando, você não fica de pé. Neemias está dizendo: se o Senhor não me sustentar, se o Senhor não segurar nas nossas mãos, se o Senhor não sustentar os meus pés, se o Senhor não der força, eu não vou conseguir chegar até lá, eu não vou conseguir chegar e cumprir a missão. Você só está aqui por causa da graça. E sente essa crise, vontade de sumir, e vontade de parar e largar tudo. Neemias está dizendo: Deus, se tu não nos sustentar e segurar nossas mãos. Eu olho para Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, se eu não segurar as tuas mãos, tu vai afundar agora. Se eu não segurar, se não for Ele, se não for Ele te socorrer, o mar vai te amar, tu vai te sucumbir. O apóstolo Paulo, homem que passou por 3 naufrágios, foi mordido por serpente, foi açoitado não sei quantas vezes, foi apedrejado não sei quantas vezes, cadeia, perdeu as contas de quanto ele
assim: tá difícil, tá angustiante, mas eu posso todas as coisas. Ei, não é limitado não, eu posso todas as coisas. Pode levantar Satanás, pode levantar os reinos de Roma, pode levantar quantas ondas quiserem, pode me morder quantas serpentes quiserem, mas a minha força vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus. Eu só estou vivo por causa de Deus. Tu só está de pé aí por causa dele. Eu só estou aqui por causa dele. Fortalece as minhas mãos. Quem sabe a colher, pastor Francisco, já estava ficando pesada na mão dele. Imagina a mão de Neemias cheia de calos, ferimentos por todo o corpo, ataque de todos os lados, e ele dizendo: será que eu vou chegar até o cumprimento? Será que eu vou chegar até o fim? Aí ele olha para o céu e diz: vai, Senhor, fortalece-me, me dá força. Eu imagino nesse momento o céu se abrindo para ele e dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, aleluia, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Esforça-te e tem bom ânimo, vai até o fim. Aleluia. Levanta a sua mão para o céu assim, em nome de Jesus. Isso, levanta a sua mão, porque nessa noite o Senhor está dizendo: se as tuas mãos estão pesadas, se o cansaço está batendo, se o inferno está te atacando, tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo. Receba a graça, receba a graça, receba o renovo de Deus agora, receba a cura agora, receba agora o livramento, receba agora, receba, 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 receba. Tu vai chegar até o fim, tu vai chegar até o fim. Quem olha para você e está dizendo: não vai conseguir, mas aquele que te chamou, ele te garante. Esforça-te, esforça-te. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele está esforçando as tuas mãos. Está cansado? Receba o renovo dele. Está doente? Receba a cura aí. Está com problema em todas as áreas? Receba a cura aí. Eu imagino que depois daquele pedido, os soldados olharam, os funcionários ali que estavam construindo esse Neemias: eu estou sentindo algo sobrenatural no meio da Israel. Quando o renovo chega, não tem capeta que vai ficar no lugar. Quando ele chega, não tem ataque. Se falou que vai cair, vai ver você de pé. Se falou que ia fechar as portas, vai ver a igreja crescendo, se expandindo. O Senhor vai prosperar a obra que Ele abriu. Vai adorando, vai exaltando, porque Ele está nesse lugar. Eita glória! É você que Deus está levantando nessa noite. É você que Deus está escolhendo nessa noite. Que está se sentindo mais pecador,
juízo. Deus está dizendo: eu te trouxe nessa noite para te dar um banho novamente, para te renovar novamente, para que a sua vida volte a ter fruto. As ofensas não prosperarão, porque nenhuma ferramenta contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu irás condenar. Porque o Senhor Deus nessa noite está dizendo: renovo eu as tuas forças, renovo eu as tuas fraquezas. Porque não é só bom que sente vontade de abandonar. Ser crente é uma questão de sobrevivência e luta constante. Você não foi agraciado pelos céus de se sentir às vezes angustiado, não. Todos os grandes e mulheres de Deus passaram por isso, mas as obras que Deus fez através da vida deles mudaram a história. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: o homem ainda não viu o que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher de Deus que se entrega a Deus sem reserva. Se eu e você se lançar diante de Deus, os ventos vão cessar brevemente. Não, pelo contrário, vai até piorar. A fofoca vai acabar? Não, vai piorar ainda mais. E aí? Aí que vem a sustentação do céu. Quando os cristãos estavam com medo de ser mortos e fugia do Império Romano, se escondia, mas quando o Espírito Santo desceu, todo medo foi embora. E eu encerro a minha oportunidade dizendo para você nessa noite: se você está apavorado e com medo de alguma coisa, a presença de Deus está entrando em você agora. A presença de Deus está tirando todo medo, toda vergonha, todo tipo de pavor, de desespero. E está dizendo para você: se coloque de pé, porque tem uma colher na sua mão e na outra tem uma ferramenta afiada, uma espada. Guerreia e constrói, guerreia e constrói, guerreia e constrói, guerreia e constrói, guerreia e constrói. Você que pode. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. Abacandarabachunha, candarabahai. Vai, Satanás, vai cair. Não vai atrapalhar a grande obra deste lugar. As mãos estão estendidas. Os céus abriram as cortinas nessa noite e está derramando graça, está derramando glória. Receba o renovo do céu. Aí receba, 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 receba o renovo do céu. Cidade sem portões, qualquer um entra e faz bagunça. Mas Deus está dizendo: eu estou fortalecendo as tuas mãos para mostrar que aqui tem respeito, que aqui tem homens e mulheres de Deus, que aqui não é bagunça, que aqui não é botiquim para fazer o que quiser. Aqui é santuário do Eterno, aqui é ungido por Deus.
Eu quero nessa noite, querido, agradecer a Deus, que para mim, na verdade, foi um grande privilégio poder estar fazendo aqui, mesmo que eu não fosse o pregador. Para mim foi uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos novamente, revê-los. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. E vocês entenderem o projeto que Deus tem na vida de vocês. Faça sem querer aparecer para ninguém, porque é Deus que vai te recompensar. Deus possa continuar abençoando a vida do pastor Francisco, da missionária Raimundinha, todo o ministério, eu, Samuel, Sabrina, a todo esse ministério abençoado. Que Deus faça prosperar e que o reino das trevas entenda que Deus está nesse lugar. Amém? Aplauda o Senhor e abençoe o